Pessoal, então, boa tarde agora oficial a todos, que a apresentação já está sendo gravada, né? Eu só vou esperar, perdão, a autorização do Daniel, assim que ele achar que a gente pode começar, eu começo a apresentar para vocês aqui, tá bom? O que eu vou pedir para vocês? Que mantenham o microfone... Perdão. Sim, pode falar, Miriam. O Renato, ele não está participando dessas duas primeiras aulas, porque, infelizmente, o pai dele faleceu e ele estava em licença, né, por conta do falecimento do pai dele, e hoje ele está retornando de São Paulo para Vitória, porque o pai dele morava em São Paulo, ele teve que ir para lá. Entendi. E aí, mas ele vai assistir as aulas, né, que estão sendo gravadas e tal, e a partir de sexta-feira ele vai estar presente aqui com a gente, tá? Eu acho que, assim, no caso dele, o que poderia fazer, recomendar, viu, Daniel? Ele procura, primeiramente, assistir o vídeo, ele vai ter acesso aos slides, ele pode estudar no ritmo dele, e você dá um apoio para ele também depois, Daniel. Combinar um dia, você explicar, principalmente sobre o sistema UTM. Tá uma aula bastante rica em detalhes, mais detalhes gráficos, figuras, né? Eu acho que é uma oportunidade que, se vocês não aprenderem um pouco sobre o UTM, vocês vão ter dificuldade com o outro método, porque... assim, eu peguei praticamente a aula que eu levei muito tempo para preparar de geodésia, que eu leciono a disciplina, a gente fala de UTM também, embora seja uma projeção cartográfica, né? E eu peguei na íntegra essa aula todinha e adaptei para poder usar com vocês, tá bom? Então vamos aproveitar esse momento aí, que é importante. Professor, só fazer um destaque também, pedir para o pessoal redobrar a atenção aí, que justamente quando a gente for mexer com o GPS, esses conceitos da aula de hoje vão estar intrinsecamente ligados ao uso do GPS. A gente precisa estar com isso bem claro para a gente conseguir operar depois do GPS. Senão Sim. vai surgir bastante dúvida. Então, com certeza. Bom a gente ter essa atenção dobrada nesse assunto. Com certeza, o Daniel, eu agradeço o seu reforço, porque, de fato, é um assunto... Não dá para mexer com o GPS sem ter um entendimento básico sobre a geodésia primeiramente, e ela como base para poder entender os sistemas de referência que a gente usa nos nossos métodos de posicionamento, medidas, dentro do próprio SIG, né? Para nossa sorte, tudo que ocorre dentro do SIG, ele está inteiramente correlacionado com o que vocês farão no GPS, porque o SIG também envolve sistema de coordenadas, né? Se eu tiver tempo no final, quando eu abrir a prática aqui, eu vou falar um pouquinho, abrir lá onde a gente pesquisa os EPSGs e mostrar algumas informações dos referenciais para vocês. Vocês vão ver que muitas das coisas ali corroboram com o que eu vou falar na parte teórica, tá? Então é importante aproveitar esse momento. Peço que, assim, mantenham o microfone fechado e abram somente na hora de tirar dúvida, para evitar ruído, porque, assim, o ruído que estava tendo de muitos microfones abertos da última aula, eu tive que falar mais alto, e é psicológico, né? Eu acabei até baixando aqui o volume do alto-falante agora, e eu estava gritando. A minha voz ficou toda detonada, ainda bem que recuperou de um dia para o outro, né? Eu estou me considerando bem. Então, assim, se o tom de voz também estiver muito baixo, vocês me avisem. Mas eu vou falar nesse tom, não quero falar mais alto do que isso, tá bom? Tá todo mundo escutando bem, né? Tudo bem, então no momento da dúvida, pode abrir o microfone, professor, faz a pergunta, olha, sobre isso aqui e tal, aí menciona ali, né, se é uma coisa que uma dúvida bem pontual, rápida, né, agora eu também peço a compreensão, porque não dá para fazer, o cara fala assim, não entendi nada, e não tem como voltar e falar tudo de novo, né, se é uma coisa assim rápida e pontual que necessita perguntar, perguntem. Mas precisa estar atento e não deixar correr assim, porque senão depois não dá para voltar a explicar tudo, tá bom? Então eu vou começar com vocês aqui. Eu estou olhando para o outro lado porque a carinha de vocês está aparecendo aqui, tá? Mas eu vou começar aqui então. Bom, então pela tela principal vocês estão vendo que está aqui, até para poder diferenciar da primeira, ó, tá aqui, parte 2, tá bom? Tem mais alguém entrando aqui. O Alexandre. Boa tarde, Alexandre, tudo bem? Eu não sei se o Alexandre está com o microfone habilitado, mas eu vou começar, gente. Então tá aqui, ó, parte 2, tá? A apresentação que tem que ser dispensada, porque já foi feita. É a mesma programação do curso todo, e eu dou um foco aqui nessa parte inicial, que é o conteúdo 1, né?
uma breve introdução aos sistemas de informações geográficas. Bom, a parte 2, se vocês pararem para observar, na verdade ela é uma continuidade do que nós vimos na aula passada, e também lembrando que nós não terminamos de ver, né? Falta falar sobre dados raster e coleta de dados, que eu quero apresentar um pouquinho mais rápido para vocês, tá? Então, assim, eu vou minimizar essa apresentação agora, eu tinha até me esquecido, ainda bem que a gente coloca essas informações, né? E que... Só um instante, gente. E que elas nos ajudam aí a não cometer um equívoco, mas eu preciso terminar a apresentação da aula passada, tá? Então a parte 1 está aqui, nós paramos nessa, deixa eu ver aqui. Não é F11 não, tela cheia, tá aqui. É da parte de raster para frente, né? Então falei sobre tudo isso aqui, sobre os formatos, né? Falei do KML, do shapefile, do DXF, aí fizemos uma prática para mostrar como é que importa, enfim. E aí fizemos a prática orientada. Mas a ideia agora é falar sobre os dados raster, tá, gente? Então, o que acontece? Muito provavelmente boa parte de vocês estão acostumados a trabalhar com vetor. Eu estou considerando aqueles usuários mais incipientes no uso do QGIS, né? Então, muito provavelmente, aquele que usa menos, né, entre todos vocês, é um cara que já abriu um shape, ele já configurou uma simbologia, ele abriu uma camada do Espírito Santo e outra com, de repente, os bairros de Vitória, e ele já fez uma análise rápida, mesmo que num dado já preparado, mas talvez seja um pouco menos provável que todos já tenham tido contato com raster. Para a gente que é da área, né, eu como engenheiro cartógrafo, nós como professores, alunos do IFES, é um assunto bastante normal e natural, a gente fala de raster desde o princípio do curso, né? Mas para muitos de vocês pode ser uma novidade. Então, para vocês entenderem o raster, primeira coisa é que o raster está associado com a vida de vocês de uma maneira talvez mais inclusiva, é aquilo que vocês fazem, por exemplo, com o celular, quando bate uma foto, né? Vocês batem uma foto com o celular com uma boa câmera, aquela câmera tem uma boa resolução, vocês vão enxergar bastante detalhe dependendo da resolução, até se a pessoa tiver com cravos e espinhas no rosto, você consegue enxergar, né? E outros detalhezinhos minúsculos ali. Por quê? Porque, na verdade, a imagem que vocês têm no celular, o conceito de raster é o mesmo, né? É uma imagem, é uma matriz, na verdade, composta por linhas e colunas, e que tem uma função que associa um valor, né? A essa posição na linha e coluna, né? Então imagine uma matrizinha, acho que todo mundo viu na escola, quando estudou matrizes, vocês trabalharam em linha e coluna, né? Então quando eu tenho uma posição determinada por uma linha e coluna dentro de uma imagem, então existe uma função dessa posição, x e y, que me retorna um valor. No caso da câmera de vocês, do celular, da imagem colorida, essa função retorna 3 valores, que são 3 canais, né? Uma componente referente ao valor R, a outra ao G e a outra ao B, que seria o vermelho, verde e azul, que quando você combina essas 3 componentes, dá o tom da cor que vocês estão vendo na imagem, né? E isso tudo porque a imagem capta, isso é até importante que eu vou dizer, porque ele abrange tudo que a gente trabalha dentro da cartografia do geoprocessamento sobre imagens do nosso mundo, né? O conceito é esse, o que a imagem registra é a energia refletida ou emitida, tá? Por que emitida, Wimerson? Refletida todo mundo sabe, né? Vocês já aprenderam um pouquinho lá em física, que tudo que nossos olhos enxerga, quando a gente observa a natureza, né, não precisa ser uma imagem, eu estou olhando no meu entorno, eu estou vendo uma riqueza de cores e detalhes. Tudo isso é a luz refletida pelo objeto. E por que eu enxergo o azul, o preto? Porque a característica física, química, material, estrutural daquele material faz com que absorva todas as energias e reflita naquela cor que nós estamos vendo, né? A imagem não é diferente disso. A fotografia, por exemplo, registra a porção do espectro eletromagnético referente à luz visível, né? Então, quando a gente registra isso na forma de uma fotografia, a função dentro da matrizinha, ela me retorna um trio de valores que são as componentes RGB, tá bom?
No caso desse exemplo aqui, vocês estão vendo uma imagem de Vitória em tom de cinza, né? Só para saber que a linha ela é o mesmo sentido do Y, só que conta do canto superior esquerdo, que é a origem, para baixo, e a coluna, ela conta da origem também, que é o canto superior esquerdo, e para a direita aqui, tá? Então, X coincide com as colunas, que é onde a mãozinha está passando aqui, e o Y com as linhas, tá bom? Quando eu faço um recortezinho dessa imagem aqui, e apresento o detalhe para vocês, olha só, puxo outra seta mostrando o pixel, né? Esse pixel, ele está mostrando para vocês o tom de cinza, tá? O valor do tom de cinza. Então, se eu considerar, só um instante, gente, que o interfone está tocando aqui, e está atrapalhando o raciocínio. Eu fechei a porta aqui do escritório. Bom, o que acontece? Quando eu estou trabalhando, então, que eu dei esse zoom e peguei o pixel, considerando que essa imagem em tom de cinza está com uma escala de tons, né? Então, ele vai apresentar do branco, pode ser o branco, vocês estão vendo um branquinho mais assim aqui, que é o 0, perdão, o preto, que é o 0. Então, o preto puro é a ausência de energia, então é 0, faz sentido, né? O preto é onde não refletiu nada, o preto ideal, né? Então, é natural que um pixel seja 0, ele não tem energia. E o branco é o máximo, dentro de uma escala de 8 bits, tá? Eu não quero entrar nesses detalhes para não confundir a cabeça de vocês, mas uma das resoluções, eu vou falar depois, é a resolução radiométrica, né? Imagens de satélite, por exemplo, trabalham com uma escala que não é o 8 bits, é mais, né? Por exemplo, o Landsat trabalha com 16 bits, que permite você quantizar ou imaginar a energia numa escala que vai de 0 a 4.096 tons de cinza, se eu não me engano. 8 bits a gente permite uma escala de 0 a 255, né? Só para que vocês saibam, se vocês pegarem uma calculadora, quem tiver com uma calculadora na mão, esse cálculo é feito assim. Como o pixel, dentro do computador, nós trabalhamos com uma unidade binária, ou é 0 ou é 1, então são duas possibilidades de número para representar qualquer coisa dentro do computador, né? Se vocês pegarem o 2, então, que é a possibilidade, e elevarem ao número de bits, por exemplo, 8 bits, ele vai dar o número de tons de cinza que vocês conseguem quantizar com essa escala. Então, muito provavelmente todos vocês já viram lá a informação, né? Normalmente uma imagem no celular está lá, 24 bits, é porque são 3 canais de 8, né? É o R, é o G e o B. Tudo bem? Quando pegar a imagem de satélite, quando eu abrir o dado raster aqui, eu vou mostrar isso para vocês. Landsat, Sibers, o Sibers não, ele tem 8 bits, mas o Landsat 8, por exemplo, ele já tem 16 bits, que permite quantizar, se eu fizer 2 elevado a 16, perdão, eu tinha falado 4.000 e pouco, né? Mas não é isso não, é 65.536 tons de cinza diferentes. É muito mais, muito mais do que o olho humano pode discriminar, tá? Se vocês pegarem, por exemplo, o tom de cinza 65.000 e o 65.001, para os nossos olhos ali, vocês não vão ver diferença, tá? Mas o computador reconhece essas diferenças. Bom, eu acho que eu já me alonguei um pouquinho nesses conceitos, acabei antecipando algumas coisas para vocês, mas vamos seguir. Então, todo mundo entendeu aqui o que ocorre com a questão do raster, né? É uma matriz bidimensional, é uma função que em função da posição te dá um valor, tá? O raster não necessariamente, como eu debati bastante com vocês agora, e acabei falando do exemplo da câmera do celular, não necessariamente serve só para registrar aquilo que nós visualizamos, né? Que é, por exemplo, o mundo real. O raster pode ser, por exemplo, utilizado para armazenar uma imagem de relevo, em que a função da posição me retorna uma cota. O MDT na forma raster ou MDS, na verdade é isso, gente, é a funçãozinha que vocês estão vendo aqui, que na verdade a função da posição me retorna uma cota, tá? Outro exemplo é essa imagem que vocês estão vendo aqui, que é uma imagem de temperatura média lá da África do Sul, né? Então eu posso usar um interpolador estatístico, isso eu falo um pouquinho lá no final, que é sobre análise raster. Análise raster basicamente se concentra na utilização de técnicas de estatísticas, a geoestatística, para você poder trabalhar o dado, né? Então, você pegar amostras de temperatura, por exemplo, usar o interpolador estatístico e obter um raster,
aí ele permite você visualizar onde as temperaturas são mais altas. Claro que está em tom de cinza, né? Provavelmente as temperaturas mais altas é onde está mais claro. Mas isso é um raster. Só que a função da posição me retorna uma temperatura, em vez de uma cota ou de um valor visível de um detalhe. Tá? Aqui na esquerda já é o mais convencional, que é um raster, que é uma função bidimensional que retorna em função da posição, retorna aquilo que a gente enxerga do objeto, né? Então, o conjunto de pixels, né? Porque um pixel isolado ele tem uma cor, um tom, e não nos traz nenhuma informação, mas o conjunto traz. A gente consegue ver a estrutura geológica aqui dessa área, né? Inclusive a sombra, né? Para quem entende de geologia, vai conseguir tirar muita informação só de observar essa imagem, tá? Bom, aí sobre as resoluções que eu falei para vocês, né? Existem 4 tipos de resoluções aí associadas ao dado raster, né? Que é a espacial, né? Antes de falar sobre resoluções, seria importante eu definir resolução para vocês, tá? E a definição de resolução, ela compreende qualquer equipamento que vocês trabalharem, não somente imagem, tá? Resolução, na verdade, é a capacidade que um sistema tem de discriminar informações similares, tá? O que isso significa? Quando a gente olha, por exemplo, vocês estão me vendo aí do lado de vocês, né? Tudo que vocês enxergam, na verdade, a informação ela é contínua no mundo real. E o que a imagem faz é discretizar em células, né? Mas uma coisa está próxima da outra. E se eu pegar, por exemplo, uma imagem de uma webcam daquelas bem antigas, é muito provável que esses detalhes na minha camisa vocês nem enxerguem. Porque ele vai misturar toda a resposta aqui dos detalhes com o verde e vai dar uma coisa só para vocês. Mas quando eu tenho uma câmera com alta resolução, o que acontece? Esse sistema chamado câmera, ele é capaz de discriminar informações similares, são todas as cores, umas próximas da outra. Então, quanto maior a resolução, melhor ele discrimina os detalhes, né? Nesse caso, nesse exemplo específico, eu estou falando da resolução espacial, tá? Que ela discrimina uma informação similar, próxima, em função do tamanho do pixel. Então, dentro de uma imagem, quanto menor o pixel, mais detalhe vocês vão ver. Se vocês pegarem, por exemplo, uma imagem do Landsat 8 com 16 metros de resolução, é muito pouco provável que vocês enxerguem, muito pouco provável não, é absoluto. Vocês não vão enxergar uma pessoa passando na rua, não vão enxergar um carro, mas se vocês pegarem, por exemplo, uma imagem com 50 centímetros de pixel, vocês já vão conseguir identificar, por exemplo, carros, onde se estiver ali mostrando na imagem uma rua, vocês vão ver os carros estacionados. Com 10 centímetros, já vão conseguir ver o para-brisa do carro. E daí por diante, né? Se o cara for especialista em carros, ele vai até identificar o modelo do carro, né? Vocês vão conseguir ver a cor, os detalhes, se o carro é um carro antigo, se já está desbotado ou é um carro novo, conseguem obter todas essas informações. Por quê? Porque a resolução espacial permite discriminar a informação similar. A espectral, por sua vez, também associada a imagens, ela diz respeito ao número de bandas que um conjunto de imagens, e isso é muito comum encontrar em imagens de satélite, não que sensores aerotransportados por avião também não tenham. Vocês vão ver que a evolução digital da fotogrametria já permite, o mercado já entrega hoje sensores que imaginam no infravermelho, enfim, né? Então vocês conseguem trabalhar imagens de inúmeras bandas dentro de imaginamento por sensor suborbital, ou enfim, por avião seria suborbital. Então, a resolução espectral está associada a número de bandas. Se eu pego um Landsat 8, por exemplo, considero que eu tenho as 3 bandas do visível, uma banda do infravermelho próximo, uma banda do infravermelho médio, uma banda termal. Essa quantidade de bandas, ela forma a minha resolução espectral. Então, se eu pegar um outro sensor hiperespectral que tem 40 bandas, ele tem uma resolução espectral maior do que o outro que tem 7. Tá bom? E isso discrimina, porque quando eu pego um instrumento capaz de separar a informação que está recebendo, que é a energia refletida ou emitida em bandas, que a gente aprende isso no sensoramento remoto, então o que acontece? Em vez de eu pegar e separar, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro de entender, todo o espectro do visível que vai de 0,4 microns a 0,7, em vez de dividir em 3 partes,
eu consigo enxergar bastante coisa quando eu combino as três, que é a cor. Mas se eu separar isso, por exemplo, em 30 partes, né, 10 vezes mais, se eu combinar talvez uma composição colorida com a primeira parte, a quinta parte e a 27ª, por exemplo, vai dar um tom RGB com uma nuance um pouquinho diferente ali da que você tem somente com 3 bandas, né? Então, quando a gente trabalha as bandas, outras bandas espectrais, como o infravermelho próximo, isso é mais poderoso ainda, né? Depois vai ter alguns exemplos aqui para mostrar para vocês, tá? Resolução radiométrica está associada ao nível de quantização, que é o que eu já expliquei para vocês antes, né? Quanto maior o número de bits de uma imagem, maior a escala de cinza que você consegue armazenar. Então, se eu vou lá com o meu sensor imaginar um objeto, e mesmo que para o olho nu eu não veja diferença, mas o meu nível de quantização do equipamento é grande, ele vai pegar uma resposta ali que vai discriminar, né, por alguns tons de diferença de uma outra resposta. E às vezes, para uma análise mais criteriosa e mais detalhista, isso pode ser significativo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na medicina é muito comum usar a imagem diagnóstico, né? Se você trabalha com um equipamento que é capaz de imagiar o corpo, né, com um nível de quantização alto, pode ser que uma imagem gerada a olho nu, você não vai perceber nada de anormal em um órgão. Mas se você colocar um software especializado nesse assunto para fazer um processamento digital de imagens, ele pode, de repente, detectar um câncer que está iniciando. Pelo tom de cinza que o olho não percebe, o nível de quantização é capaz de ir lá e discriminar esse câncer que ainda não é visível. Então, vocês entenderam assim, a dimensão da importância da resolução radiométrica? Eu usei um exemplo fora da área de gel, mas que serve para nos elucidar um pouco disso, tá? Temporal. Só um segundo aqui, gente. Eu estou falando com vocês, mas a telinha estava minimizada. Vocês estão me escutando bem aí, né? Não caiu a conexão, não, né? Ok. Legal. Bom, aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo bem, então vou continuar, tá? Bom, aí por fim a resolução temporal, gente, é a repetitividade, né? A resolução temporal ela é muito fácil de observar, por exemplo, para quem trabalha com Landsat, né? Embora a resolução temporal não seja das melhores, a gente olha, caramba, mas o Landsat ele volta a revisitar a mesma área depois de 16 dias. Isso é resolução temporal. Mas existe aí algumas constelações de satélites comerciais que às vezes a gente difunde pouco no meio acadêmico, até porque fazer, vamos assim, provocar lombriga no aluno, né? Você vai falar de uma coisa que você não vai conseguir trazer ele para a prática, porque é um dado particular, é um dado de uma empresa privada, né? Mas existem algumas empresas, inclusive, comercializando no Brasil imagens que são de satélites, microsatélites, né? Satélites pequenos, que eles trafegam em órbita baixa e conseguem, por exemplo, resolução temporal diária. O satélite passa todo dia na mesma área, né? Para poder fazer o imageamento. E aí o que acontece? Esse tipo de imageamento, ele permite você detectar algum fenômeno dinâmico ali, sei lá, está tendo uma inundação ali, ou está tendo um problema de uma queimada que ela está se alastrando. Você consegue mensurar o quanto que o fogo está queimando de área com um SIG simples, né? Basta lá aplicar um processamento digital de imagens básico que delimite a área queimada e gere um polígono, você já calcula o quanto que queimou, vai de um dia para o outro, calcula de novo, aí vai calcular a diferença para o anterior, opa, já queimou tantos hectares a mais, e aí vocês vão poder traçar uma curva ali e fazer uma projeção, se aquele fogo continuar, em quanto tempo que ele avançaria, né, faria até uma projeção para poder adotar a solução mitigatória, que é para poder resolver o problema lá, ir lá e apagar o fogo, né? Entenderam, então, a questão das resoluções? Tem alguns exemplos no próximo slide aqui, ó. Por exemplo, a resolução espacial, né? Essa mesma área, ela está sendo imagiada com vários tamanhos de pixel, gente, que vai desde o 30 metros, que é o Landsat. Então, é o que eu falei para vocês olham, sabe que tem alguma coisa aqui, mas não sabe dizer o que é, né? Quando olha para 20 metros, fica mais evidente aqui, ó, começa a ter um padrãozinho, que tem alguma coisa, mas não dá para dizer o que é ainda. Quando vai para 10 metros, já dá para poder arriscar dizer aqui que é uma área urbana, que tem uma construção.
Quando vai aqui para 5 metros, já posso afirmar, isso é uma área urbana e tem aqui uma feição, tem sombra em volta dela, né? Mas é com 1 metro é que a gente consegue, de fato, detectar todos os detalhes, que existem jardins em volta, acessos, né? Você tem prédios em volta, os adornos dessa área construída, né? Enfim. Então, a resolução espacial ela é dada pela menor distância entre 2 objetos, né? De modo que um sensor possa diferenciá-los separadamente. A espectral, por sua vez, é o exemplo que eu dei lá. Ó. Por exemplo, essa obra de arte aqui, se eu for com a minha câmera de celular e bater uma foto, no fundo o que acontece é isso, ele vai registrar um canal do azul, do verde e do vermelho. Quando eu combino esses 3 canais, gente, ele me permite visualizar aqui, né? Mas vamos supor que para esse mesmo intervalo da luz visível que vocês estão vendo aqui, ó, eu fosse capaz de imagiar, mas segmentando em mais bandas. Aqui tem ó, 1, 2, 3, acho que são 3 bandas para cada faixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, 3 bandas espectrais a mais, tá? É muito provável que, de repente, uma dessas composições me mostre um detalhe nessa tela pintada a óleo, né? Um detalhe, por exemplo, que ninguém percebeu, uma impressão digital lá de quem pintou, ou algum detalhe ali oculto, né? Eu não sei se já ouviram falar na TV desses tipos de análise que faz em obra de arte, percebe algum detalhe oculto, assim, né? É meio fascinante esse assunto, mas a imagem hiperespectral, por exemplo, talvez o exemplo aqui ele seja com poucas bandas, mas existem as imagens hiperespectrais que é muito mais do que essa quantidade de bandas. Você tem lá 20, 30 bandas, tem sensores com 100 bandas, tá? E o que acontece, então, para uma área espacial, as bandas, o que elas vão compor aqui? É como se fosse um sistema n-dimensional, né? Você tem aqui x e y, que é a posição, e z, que é dado ao longo de várias bandas. Quando eu pego esse z aqui, ó, traço x e y, e z, né, na verdade, o z vai me dar essa curva aqui, ó. Tá vendo? Ó, como é que a vegetação, por exemplo, eu pego uma amostra de vegetação, ela se comporta no visível. Opa, tem uma reflectância de tanto. Aí deu um pico pequeno aqui, próximo do vermelho, do verde, perdão, porque nós enxergamos verde predomina porque a resposta do verde é maior, então dá um pico. No vermelho cai. Aí quando a vegetação vai lá para a banda do infravermelho, ó, como que reflete mais aqui, tá vendo no gráfico? Então, quando eu tenho uma quantidade significativa de bandas, eu consigo inclusive esboçar a assinatura espectral de um objeto, de um alvo, de um elemento físico. Em sensoramento remoto, a gente estuda comportamento espectral de alvos e apresenta para os alunos as principais curvas de reflectância espectral dos principais alvos, né? Assinatura espectral. Então, aqui, vegetação, aí você tem lá para área urbana, para solo exposto, para água. E de tal forma que quando você estuda o porquê que essa curva é assim, você consegue, por exemplo, baseado numa observação de imagem, numa imagem hiperespectral, poder até aferir se aquela vegetação apresenta saturação, né? Que é a ausência de água, se está numa época de seca, ou se tem algum elemento estrutural, ou enfim, que está que você detecta isso pela curva, né? Por exemplo, esses picos de absorção aqui é devido à presença de água na vegetação. Se de repente, a partir das imagens, eu pegar a vegetação, amostrar e traçar uma curva, e esse pico não aparecer, é porque está com estresse hídrico, né? Então a gente tem como analisar a situação de objetos no mundo real a partir da sua situação espectral, tá? E isso graças às imagens, a resolução espectral que alguns sensores permite. Se tiverem dúvida, pode abrir o microfone e perguntar, tá? A resolução radiométrica, por sua vez, é o nível de quantização, né? Vai ficar bem fácil explicar para vocês, para quem principalmente é universitário aí, não sei como é que está hoje, mas na minha época, né, não tinha condição de comprar o livro, aí o professor colocava disponível lá no Xerox um capítulo que ele ia usar, né? Aí a gente ia fazer a cópia lá e imagina a dureza, né? Eu quero ver a figura para entender melhor o assunto, né? Hoje nós temos condição de preparar um slide colorido, bastante ilustrado. No meu tempo não tinha muito isso, né? Aí vai lá, faz o Xerox, sai desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. 2 bits, né? Ou é preto ou é branco, né? Não tem conversa.
tudo que é clarinho aparece branco, aí aparece a figurinha lá ilustrando um assunto que você está estudando, você não consegue entender direito. Bom, a resolução radiométrica é exatamente essa. Com 2 bits, por exemplo, 1 bit, perdão, vocês pegarem lá 2 elevado a 1, dá quanto? Dá 2. Significa que eu tenho 2 possibilidades de representação, ou 0 ou 1. Então, a imagem fica em preto e branco. Com 2 bits, por exemplo, se eu levar 2 a 2, já dá 4. Então, já tenho o preto, o branco e 2 tons de cinza intermediários para representar. Já começa a dar um pouco mais de detalhes aqui, né? Embora seja muito ruim ainda. Se eu pegar 5 bits, então elevar lá 2 a 5, vai dar 32 tons de cinza. Para o olho humano, talvez seria mais do que suficiente para fazer uma representação, mas quando a gente pega esse monte de detalhe que tem sombra, tem os objetos dentro da sombra, vai ficar difícil de enxergar, né? Pois bem, a gente vai progredindo até chegar em 8 bits. 8 bits é um padrão de resolução radiométrica para sensores comuns, né? Uma câmera de celular, por exemplo, opera em 8 bits para cada um dos canais RGB. Uma câmera fotogramétrica que opera no espectro visível para fazer a fotogrametria vai também trabalhar com 8 bits, com exceção dessas câmeras mais modernas que também têm resolução radiométrica um pouco maior, às vezes chega a 12 bits, né? Mas com 256 tons de cinza eu consigo, por exemplo, fazer uma interpretação de imagem, trabalhar um processo fotogramétrico digital. Quando eu vou para 2048 tons de cinza, percebam que a olho nu, talvez, dê pouca diferença. Talvez olhos mais treinados vão perceber um detalhe ou outro aqui na sombra. Mas por que então, professor, que se usa 11 bits, 12, 16, para ter lá 65 mil tons de cinza? Porque é o que eu falei para vocês. O olho humano talvez não vá aproveitar tudo isso, mas um sistema computacional ele usa. Uma classificação de imagens, uma análise de poluição. Eu vou fazer uma análise de água, de repente, essa resolução espectral me traz alguma resposta ali de poluição, né? Eu não sei que eu também eu não tenho experiência com essas análises específicas, a gente sabe mais no contexto geral, né? Mas o sensor pode ser usado para esse tipo de coisa, com uma resolução radiométrica alta. O exemplo da foto aqui desse garoto, né? Com 1 bit, ó, você traça lá um limiar, tudo que está abaixo vira preto, que está acima vira branco. Aqui com 5 bits já consegue olhar um pouquinho, ver um pouquinho melhor aqui a sombrinha no rosto dele, o detalhe do olho, né? Já separa bem, ó, do cabelo, enfim, aqui o detalhe da gola da camiseta, a sombrinha no pescoço, já consegue ver um pouquinho melhor aqui o semblante do garoto, né? Tudo bem? Passemos então ao próximo slide. Resolução temporal. O que é a resolução temporal, gente? O tempo de revisita de um satélite, né? Quanto menor o tempo de revisita, maior a resolução temporal. Então, aqui eu tenho um exemplo que eu peguei lá do portal de downloads lá do Cibers, lá do INPE, perdão, aqui é o Landsat, mostrando, por exemplo, o Landsat levantado em várias épocas diferentes, né? Dá até para ver que tinha épocas com mais nuvem, né? Então, supondo que cada imagem dessa tenha sido coletada há 16 dias, já permitiria uma análise, por exemplo, aqui de seca, de algum fenômeno, né, de inundação, enfim. Mas a resolução temporal do Landsat 8 é 16 bits, 16 dias, tá? Tudo bem? Bom, aí teria uma prática orientada aqui, gente. Vou mostrar rapidinho para vocês, só para poder reforçar, vocês não vão fazer, tá? Então eu peço que vocês só prestem atenção, que é para poder reforçar esse conceito do raster, mostrar para vocês a resolução, para que vocês tenham um pouquinho de intimidade com isso no software, principalmente para quem não mexe muito com imagem, tá? Vou minimizar minha apresentação, vou abrir o QGIS. Estou com 2 QGIS abertos aqui, beleza. Aí o que eu vou fazer? Vou mandar abrir aqui, ó, o projeto, que é o 4. Eu até havia passado para vocês, né? Mas eu peço que vocês não façam para que vocês deem atenção para a aula, tá? Vocês só vão olhar. Bom, não tem aqui no caso, vou até pedir perdão. O projeto... Só dar um pouquinho de zoom na tela para ficar melhor para a gente enxergar. Ih, rapaz, o duro é para dar zoom aqui na tela, né? Tem como aumentar a fonte do QGI, só um instante. Espera aí. Configurações, opções... Não é só rolar o botão do meio lá? Não, de texto de software, essas coisas não altera com isso, não.
Não, na tela não vai? Não vai não, né? Não, não vai. Ó, se fosse o navegador web, iria. Deixa eu ver aqui, ó. Configura. Não, mas tem como melhorar isso. Foi bom você ter perguntado. Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui, tamanho. Tamanho do ícone eu vou colocar, o duro que é só pré-estabelecido aqui, ó. E aqui eu vou colocar 12 no texto. Ele tá com um probleminha aqui, mas aumentou, não aumentou? Não tô. Ficou melhor, né? Então, se eu venho aqui para carregar o dado, ó, só o texto aqui dentro que ainda tá pequeno, pera aí. (32) fonte 12 tema ele tá com algum probleminha aqui que pelo o texto, gente, mas vai ter que ser assim, senão a gente vai perder tempo de novo, igual a outra aula. Vocês vão conseguir ver. Sem problema. A hora que eu carregar a tela aqui, vocês vão conseguir ver, tá? A não ser que eu compartilhe a outra tela com vocês aqui, que ela tem uma resolução maior. Vamos ver se Professor, Oi? seu Windows é o Windows 10? É o Windows 10. Digita lupa lá na busca lá embaixo. Tem uma ferramenta, eu não sei se ela vai ser tão boa assim, porque ela arrasta à medida que você arrasta o cursor, mas dá um zoom bem legal na tela. Só pesquisar lá, lupa. Pera aí, deixa eu fazer um experimento aqui com vocês. Cadê a... Que é o seguinte, a tela que eu estou compartilhando é no monitor de baixa resolução. Eu vou encerrar aqui, gente, e compartilhar outra, tá? Tela inteira, cadê? Tela inteira. Vocês vão me dizer se vai ficar melhor aí, tá? Ficou melhor? Ou aparece igual? Ele tá mais nítido. Tá mais nítido, né? Por causa da resolução da tela. Vou fazer dessa forma então, tá? Olha só. Eu vou abrir os dados aqui. Eu já copiei o caminho, tá? Eu vou mandar adicionar. Como é raster, eu já vou direto na opção raster. Deixa eu trazer para cá. Lembrando aqui que para abrir o projeto, né, mesmo que vocês não estejam fazendo, eu vou explicar devagarzinho. Ou é nesse ícone gerenciador de fontes, eu posso dar o comando Ctrl L, né? E tem outra forma também, que se eu não me engano, deixa eu ver, editar. Agora eu não vou me lembrar onde é que está. Mas enfim, por aqui. Então tá lá, clico. Aí tem as opções, né? Eu vou escolher raster, porque o que eu quero carregar são dados matriciais. Quando eu venho aqui, aí eu vou colar o diretório que eu copiei. Eu quero carregar para vocês, primeiramente, o DEM de Vitória. Quero mostrar para vocês aqui. Percebam, ó, já mandei adicionar, mas não fechei a janela. Vocês estão vendo aí, né? O que eu vou fazer? Agora eu só vou aproveitar, vou de novo aqui, ó, como é prático. E já carrego a Cibers. Vou aproveitar novamente aqui, vou carregar para vocês um ortomosaico de Vitória. Ó, dá para selecionar, tá dividido em tiles, eu vou explicar para vocês o que é isso, tá? E por fim, vou mostrar para vocês uma imagem, lembra que eu falei da imagem perspectral? Qual que é a característica dela? Tem uma quantidade grande de bandas, né? Se eu não me engano, tem 27 a 30 bandas. Essa imagem, já vou falar dela também. Gente, dica que eu vou dar quando vocês começarem a trabalhar no QGIS. Está vendo um monte de coisa que foi aberta aqui, misturada? Primeira coisa é criar os grupos, né? Então eu vou criar grupos aqui, o grupo chamado Cibers, vou colocar tudo em maiúsculo, Cibers 4. O que eu faço? Criei o grupo, pego o que é do Cibers 4 aqui e já arrasto aqui para dentro, ó. Tá? Vou criar um outro que é Orto Vitória.
Ah, professor, esse faz mais sentido, porque tem vários aqui, né, para não ficar tendo que habilitar, desabilitar. Então, vou jogar dentro do grupo, ó. Porque se eu habilitar e desabilitar aqui, ó, depois vocês vão ver que a Ciber está habilitada, ó. Ó, com um único clique no grupo, eu habilito e desabilito todos os tiles, tá vendo? Tá vendo que são partes separadas aqui, ó? Mas quando põe no grupo, fica como se fosse um todo. Ô, professor, mas que doideira é essa de dividir em grupo, gente? Habituem-se, porque quando vocês trabalham com um dado muito pesado de uma área muito grande, SPU vai ser muito natural isso acontecer, que vocês estão trabalhando com o estado todo, né? Às vezes vai pegar o ortomosaico lá com 25 centímetros de resolução de todo o estado do Espírito Santo para baixar no GeoBase. Vocês vão ver que vocês vão baixar em tile, né? Tem a documentação dizendo qual que é a área coberta por cada tile, e esses tiles são fronteira com fronteira. O que significa que se você abrir todos, eles vão se complementar e gerar o todo. Mas para baixar, para gerenciar, para enviar, fica muito mais prático e vamos dizer assim, operável, né? Porque ninguém vai ficar trabalhando com uma imagem de 15 gigabytes inteira, que é o que o mosaico do Espírito Santo que está lá no GeoBases dá quando você junta todo mundo. Professor? Oi, pois não. Tile e cena é a mesma coisa? Não. Cena, por exemplo, boa pergunta. Quando você pega uma imagem de satélite, ela tem um padrão de imaginamento, que é uma cena. Tile é quando eu posso pegar uma cena do Landsat e dividir em tiles. É separar o arquivo em pedaços. Tá vendo aqui, ó? Certo. Então, assim, não é uma cena, porque cena tá condicionada a uma situação física, que é a posição que aquele determinado sensor imageia, com aquela resolução, aquela focal, ele vai me dar aquela cobertura no terreno. Isso é uma cena. É tipo relacionado ao ponto e à órbita do satélite? Exato, isso é cena. Beleza. Porque aquele sensor enquadra aquela área, naquela distância, com aquele equipamento. Agora, tile é eu pegar um arquivo grande de mosaico, e para não ficar um arquivo grande, eu separar em partes. Por quê? Porque num determinado momento eu vou trabalhar só Vitória, no outro só Vila Velha, eu não preciso ficar carregando tudo, né? Eu posso separar em tiles, é o que vocês estão vendo aqui, ó. Tá tudo separado aqui. Beleza. Tá vendo? O principal que cobre o Vitória aqui é esse, o 21 aqui, ó. Mas aí também tem aqui o 17, que pega uma parte. Talvez aqui esse nem pegue, né? Mas aí vocês têm o 20. Então, por exemplo, com esses 3 tiles eu já conseguiria trabalhar Vitória. Entenderam? Não precisaria carregar todos no QGIS. Então, é para essa finalidade que serve. Bom, Ciber está aqui também. O DEM eu vou colocar assim, ó. Adicionar um grupo, eu vou chamar de modelo digital de terreno. Porque é um modelo digital de terreno. Eu vou mostrar para vocês. Vou jogar aqui, ó. É um conjunto de 2 arquivos, tá? Vocês vão entender por quê. E uma imagem hiperespectral. Vou adicionar um grupo, vou chamar de hiperespectral. Vou pegar o dado e vou jogar. A ordem que eu quero apresentar para vocês é o seguinte. Primeiro eu vou falar sobre o Horto de Vitória, que é uma imagem visível. Depois, quero falar sobre o Cibers 4, que é uma imagem multiespectral. Depois, sobre uma imagem hiperespectral. E depois eu falo sobre o MDT. Olha como que ficou organizado aqui, vou mandar salvar, tá? Salvar o projeto lá dentro da pasta. Como professor... Vou colocar dentro de alunos mesmo, vou chamar de PO4. Então só prestem atenção para vocês entenderem, tá? O que está sendo proposto aqui. Agora nós vamos entender um pouquinho desse raster, tá, gente? Eu vou pegar o Horto Vitória aqui, ó. Primeira coisa, que se eu tivesse com algum problema no sistema de coordenada desses dados, como de fato estou, por quê? Olha que situação curiosa. Quando ele mostra essa interrogação aqui na frente, gente, é porque por algum momento, algum motivo, na hora que eu mandei abrir esse arquivo aqui, ele não reconheceu automaticamente o sistema de coordenadas desse dado. Isso é um problema muito sério, eu vou falar para vocês por quê. Via de regra, a gente abre um dado raster no SIG e ele já identifica o sistema de coordenadas e datam daquele dado. Mas também acontece situações em que não reconhece. Professor, como é que soluciona isso? Simples.
Isso é um problema de comunicação. Vocês vão ter que ter comunicação com quem fornece. Se baixou de um site, de um GeoBases, é importante baixar os metadados, que é o quê? Todo documento que embasa aquele dado que vocês vão usar. Documento de como foi gerado, com que resolução foi gerada, entendeu? Qual é a qualidade, às vezes, o padrão de exatidão cartográfica e qual o sistema de coordenadas para que vocês configurem. No caso, eu sei que é o SIRGAS 2000 TM24 Sul, mas na dúvida, vou dar uma dica, professor, não teve como saber o que é. Vou dar uma dica, vocês podem pegar um outro dado preciso da área que vocês tenham certeza que está no sistema que vocês querem e vocês vão inferir, aí vocês vão mandar aplicar o sistema que vocês acham que é, se casar direitinho é porque é esse sistema, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tá sem sistema de coordenadas, né? Tanto que se eu mandar abrir aqui um serviço de mapa, que é um plugin, que eu vou ensinar vocês na aula prática a instalar, vou abrir o mapa do Bing aqui, ó. Uai, será que ele jogou aqui? Ah, tá aqui, ó, jogou aqui dentro. Vou jogar para baixo. Ó, embora estivesse com o problema aqui, ó, ele jogou direitinho, tá vendo? Tá? Mas quando aparece assim, do jeito que eu mostrei para vocês, é porque ele não reconheceu o sistema de coordenadas. O que acontece? Se eu clicar aqui nas propriedades, vou mostrar para vocês aqui, ó, tá? Ó, projeção inválida. O que eu poderia fazer? Pegar uma por uma aqui e associar o sistema aqui, tá vendo? Ó? E aplicar. Mas tem uma forma prática de fazer isso. Quando tem uma quantidade de tiles muito grande, coloca no grupo, aí vocês vão vir no grupo aqui, clicar com o botão direito e mandar configurar o sistema de coordenadas do grupo, tá? Então, aqui no caso, olha só, eu vou colocar aqui, se eu não estiver achando que é o SIRGAS 2000 TM24 Sul, lembre-se que o código ETSG desse sistema é 31984. Ah lá, já apareceu. Seleciono, clico OK. Olha lá como ele corrigiu aquele alerta, tá vendo? Se eu clicar agora no tile, ele já vai mostrar o sistema de coordenadas direitinho. Ó. Entenderam? Então, se vocês forem trabalhar na prática com um conjunto de dados muito grande que não está reconhecendo o sistema de coordenadas, mas que vocês sabem que é um sistema só, coloca todo mundo no mesmo grupo, define para o grupo que ele associa para todo mundo, tá? Bom, é isso. Aí, bom, vamos dar uma olhada nesse dado aqui. Esse dado foi produzido, são ortomosaicos, né? Produzido por aerofotogrametria, tá? Então, eu vou clicar nesse dado aqui, ó, nesse primeiro, bloco 21. Quando ele me abre as propriedades aqui, olha que legal, né? Lá em cima tem um campo chamado informação, que toda e qualquer informação associada à imagem que tiver disponível, ele vai mostrar aqui, ó. Ele mostra o caminho onde esse arquivo se encontra, ele mostra o código EPSG agora do sistema de coordenadas adotado, fala que a unidade é metros, que é o sistema UTM, tá? Enfim, a extensão, que seria o retângulo envolvente da área, largura do tile, altura, então quantidade de linhas e colunas do tile, tá? 6.909 linhas por 11.495 colunas. Tipo de dado, olha só, gente, está associado à resolução radiométrica que eu falei para vocês, ó. Inteiro de 8 bits, o que significa que cada camada aí, cada canal dos três, que é o RGB, vai ter um nível de quantização, que o pixel vai variar do 0 ao 255 no máximo, tá? Formato, que é o GeoTIFF. Tem aqui alguns dados de estatística, enfim. E um elemento muito importante que está aqui embaixo, que é a resolução da imagem. Muitas das vezes, alguém vai perguntar, mas qual é a resolução espacial dessa imagem que vocês estão trabalhando? Tá aqui, ó. Embora ele dê o valor negativo aqui, vocês podem ignorar, tá? Ele está dando como se fosse uma referência, né? Mas é um quadrado de 50 centímetros cada pixel, tá?
E aí tem outras informações que não comparecem aqui, tá? Ah, tem aqui, ó, as estatísticas aqui, ó, mínima e máxima de cada banda, isso é legal. Na banda do vermelho, o valor mínimo que aparece é o 4 e o máximo é 255. No verde, o mínimo é 12 e o máximo 255. E na banda do azul, mínimo 4 e máximo 255, tá? Sobre o pixel, deixa eu dar um zoom para mostrar para vocês aqui, ó. Estão vendo o pixel? Isso é o que determina a resolução espacial de uma imagem. Quem tiver dúvida, vou pegar a reguinha aqui, ó. Vou medir o tamanho desse pixel, tá? Tá lá, ó. Claro que tem imprecisão aqui. Deixa eu mostrar para vocês. A outra dimensão aqui, ó. Tá vendo? 50 centímetros por 50 centímetros. Tudo bem, gente? Então, essa é uma imagem convencional aí, produzida por aerofotogrametria, tá? Vou minimizar, vamos abrir o Cibers agora, né? Nossa, professora, a resolução do Cibers é bem pior, né? Olha lá, quando eu coloco aqui, ó, na mesma escala. Vou reduzir aqui, ó. Já consegue identificar aqui as ilhas, né? Se eu tirar aqui o de Vitória e mostrar Cibers, dá para ver que a resolução espacial é bem menor, né? Então vamos entender um pouquinho esse dado, gente. Primeira coisa aqui, ó, propriedades do dado. Mesma coisa, informações, né? Aqui, ó, percebam que no caso o EPSG dessa Cibers, que é o original quando a gente baixa lá, tá? Em vez de estar associado ao CIRGAS, está associado ao WGS84. Na prática, isso não dá diferença nenhuma, tá? Se eu considerar, por exemplo, uma base em CIRGAS 2000 TM24 Sul, sobrepor essa, ela não vai dar problema nenhum. A diferença você não vai perceber, porque na ordem prática, você pode considerar os dois como sendo iguais, tá? Então tá aqui, eu vou direto ao ponto. Eu queria mostrar só a resolução espacial para vocês. Ó, 10 por 10 metros. Porque foi feito com a composição com as bandas de 10 metros do Cibers, tá? Vou direto ao assunto aqui, então, da análise visual. Então, eu vou só trocar aqui, colocar que a banda do vermelho é o canal 3, a banda do verde é o canal 2 e a do azul é o canal 1. Vou mandar aplicar aqui. E tem mais, e tem um configurador aqui para melhorar o contraste dessa imagem, né? Acho que tá legal. Gente, essa é uma composição que lá no sensoramento remoto... Vitor, isso aqui é uma cena, tá? Sim. No sensoramento remoto é chamada como composição falsa cor infravermelho, tá? Tudo que vocês estão vendo em vermelhinho é vegetação. Então percebam a resolução espacial aqui, como que ela é ruim, né? Ó. Se eu pegar um pixel aqui e medir, vai dar o quê? 10 metros, né? Tá lá, ó, 10 metros. Tá bom, gente? Isso é uma imagem perspectral, raster. Vamos olhar a quantidade de bits? Ó, 8 bits também. Sem sinal. Agora, vamos para outra aqui. Essa vocês vão gostar, tá? É uma imagem hiperespectral. Professor, não aparece. Lembra da primeira aula que alguns ficaram meio perdidos? Não aparece, é porque ele está enquadrando a área aqui de Vitória para mim, mas essa imagem não está em Vitória. O que eu faço? Clico no grupo, mando aproximar. Ah, ainda não sei onde fica, professor. Olha, vocês podem usar o serviço de mapa do Bing para auxiliar. Gente, essa imagem perspectral, quando eu recebi, ela estava sem referência. Aí eu usei um plugin do QGIS chamado... que na verdade a tradução dele seria assim, georreferenciamento à mão livre, que ele permite você arrastar para um lugar geográfico, rotacionar e escalar, para dar um georreferenciamento aproximado. Percebam que essa imagem,
ela está com georreferenciamento bem ruim, tá? Porque eu fiz com esse plugin na mão, é aproximado. Eu vou colocar uma transparência de 0, porque 0 é o preto, né? Para tirar esse fundo. E olha só como que é engraçado. É uma imagem com quantas bandas mesmo, professor? Eu falei, né, para vocês. Mas eu vou pegar e vou abrir aqui só para mostrar. Ó. Quando eu venho aqui em simbologia e vou escolher a banda, olha quantas bandas aparecem para eu selecionar. 37 bandas, gente. Não é pouca coisa não, hein? Eu vou escolher uma composição aqui que é... Vou fazer o seguinte, antes de escolher, eu vou usar um plugin que eu instalei aqui, quem tiver curiosidade depois anotem, é Velo Tool, ele me dá o valor que eu vou clicar no raster na forma de um gráfico, ou seja, ele vai mostrar a assinatura espectral para mim dessa feição. Aqui eu sei que é vegetação, tá? Então eu vou pegar esse plugin, vou clicar. Opa, não pegou. Ah, tem que estar com a imagem selecionada. Não entendi por que não está pegando. Só um instante, gente. Só se ele não funciona na versão 3.16, porque eu acho que ele é um plugin novo, né? Mas vamos fazer um teste aqui. Engraçado. Ah, pegou agora. Então, se eu pegar a basílica aqui, ó, gráfico. Olha só que legal. Onde eu passo o cursor, vocês estão vendo aqui? Ó, tem o navegador, tem camadas, tem aqui a tabela, que ele mostra os valores, e o gráfico. Só para o layer selecionado e para todas as bandas. Lembra que eu mostrei a assinatura espectral da vegetação para vocês? Ele deu algum problema aqui, peraí. Opa! Vocês estão vendo aí, né? Olha só, vegetação. Lembra que eu mostrei no slide lá para vocês, se vocês estiverem com a apresentação aberta aí, como que eu posso dizer? A assinatura espectral da vegetação? Então, olha só. Aqui dá para inferir que o vermelho está mais ou menos na banda 8. Estão vendo ali, ó? Que é onde o pico mais alto ali no visível. Até a banda 8, mais ou menos, é o visível. Então, o pico ali é aquele do meio um pouquinho mais alto, que é o verde. O vermelho é o 8. O infravermelho é próximo do 12 ali, pode colocar o 13, 14, por aí. E o verde seria o 5. Então, eu vou fazer uma composição chamada 5 ou 6, né? Deixa eu pensar aqui. 13, guardem comigo aí. Não, 14, 8, 6. 14, 8, 6, tá? Vai dar a composição falsa infravermelho. 14. 8, 6. Vocês entenderam o que eu fiz ali? Pela assinatura espectral, estou detectando as bandas que representam o verde, o vermelho, que são muitas bandas, né? E o infravermelho próximo. Olha lá. Não está parecida com a composição falsa cor infravermelho que vocês viram lá no Cibers? Essa amostra, depois quem tiver interesse eu passo, tá?
para vocês trabalharem aí, entenderem. Então, gente, quando eu passo aqui o cursor, vamos pegar o plugin de novo. Quem tiver com o Google aí e quiser pesquisar, assinatura espectral da vegetação, vocês vão ver que está bem compatível. Da água. Olha só, da água tinha que estar próximo de zero. Por que tem aquela reflectância ali nas primeiras bandas? Alguém sabe explicar? E aí? Sei lá, por causa da luz. Não, porque na verdade, olha só, a luz, a água, ela tem a característica de absorver quase que totalmente. Às vezes a gente tem a falsa impressão de ver um reflexo da água numa imagem, porque depende do ponto de vista que você tira uma foto, pega um reflexo, né? Mas o que conta não é esse reflexo, é a energia que está sendo refletida, né? E o que acontece? Não é porque é luz, esse rio é poluído. Então ele tem matéria orgânica, ele tem material sólido ali misturado. Quando a água é limpa, o gráfico tende a ser quase zero, esse gráfico que vocês estão vendo aí no começo, ó. É bem baixinho. Começa com uma resposta um pouquinho alto no visível, e quando avança no infravermelho, ele está correspondente, ó, lá no final, está tudo próximo de zero. Vocês estão vendo aí, ó, o valor que eu estou falando zero é o eixo Y, tá? O eixo X representa as bandas. Olha que instrumento fantástico para usar em aula de sensoramento remoto. Só que existem outros corpos d'água aqui. Ó, esse aqui também tem bastante material orgânico nele. O material em suspensão, né? Vamos ver se eu acho uma água aqui um pouco mais limpa que essa. Olha esse aqui, como tem material suspenso, ó. Queria ver um corpo d'água limpo aqui para poder usar. Ó, esse aqui tá mais baixinho, tá vendo? Ó? Pelo visível aqui, deixa eu ver. Parece ser o quê? Um lago, né? Embora tenha esse tom meio escurinho aqui, ó, mas se ele tiver ali, parece que não tem movimento na água, né? É um lago meio que parado, então a matéria tá mais no fundo, né? Então, quando coloca aqui, ó, e mede, olha como que tá dando baixinho a assinatura espectral da água. Mas deixa eu trazer ele para cá, né? Tá vendo, ó? Então, quando a água é limpa e profunda, você tem a assinatura espectral assim, com a resposta próxima de zero. Já falei da vegetação, né? Vamos falar do solo exposto. Solo exposto tem essa característica que vocês estão vendo aqui, tá? Ó. Se vocês pesquisarem na internet, vai ver que está parecido. Ai, ai, ai. Não, aqui já é da vegetação, tá? Deixa eu ver uma área boa de solo exposto aqui para testar. Aqui é a vegetação densa. Acho que o solo exposto é aqui, ó. Então, gente, estou mostrando para você aqui o asfalto, ó, característica do asfalto. Aqui da telha, da estrutura lá da telha. Eu acho que esse aqui é solo exposto, é um solo preparado para plantio, tá? Tudo bem, gente? Então essa é uma imagem hiperespectral. Poderia fazer outras composições ali, tá? Colorida, se eu quisesse, mas eu não vou tomar o tempo mostrando isso, não. Vamos só na propriedade dessa imagem para mostrar para vocês aqui essas informações lá no campo de informações. Então tá aqui, ó, ela tá em Cergas 2000 TM23 Sul, que eu fiz um georreferenciamento aproximado dela. Olha só, essa imagem não é uma 32 bits inteira, tá? Ela é um float.
Tá bom? Vou mostrar para vocês aqui que é um float. Se eu clicar num pixel aqui, ó, e mandar localizar, olha só, ele reconhece o valor de todas as bandas aqui, tá vendo? Ó? Essa posição que eu cliquei, é isso aqui quando eu ploto que me dá a assinatura espectral, tá? Ele me mostra o valor, esse valor tá em radiância, tá, gente? Tá em unidade de energia, ele não tá na forma de pixel como a gente está acostumado a ver, tá? Por isso que ele mostra o valor lá como float. Derivado é a posição, que é a coordenada que ele está dando aqui, ó. Deixa eu fechar, abrir de novo. Propriedade, vamos olhar. Então tá aqui, informações. Vamos olhar a resolução espacial lá embaixo. Ó, 4 metros e pouquinho a resolução espacial, tá? Tudo bem, gente? Aí os dados mínimo e máximo, né? Então o mínimo aqui ele seria 0, né? Até 20 e pouquinho. Para cada banda. Algumas têm um valor desconhecido aqui, ó. Tudo bem, gente? Por fim, vou mostrar para vocês um raster que não representa exatamente aquilo que nós, muito embora o que a gente esteja vendo aqui, ele está tratando de uma informação que a gente não enxerga olho nu, que é a banda do infravermelho próximo, correto? Mas ainda assim, a semântica da imagem, que é o que nós estamos enxergando, remete a quem, né? Ao rio, ao solo preparado para plantio, à vegetação, as vias dentro da área urbana, né? O que eu estou querendo dizer para vocês é que o raster pode ser utilizado também para representar um dado de relevo, tá? Então vamos voltar lá para Vitória, porque esse dado é de lá, ó. Pego o grupo aqui e dou um aproximar para o grupo. Tá vendo? O que é isso aqui, ó? Primeiramente, o MDT não é isso que vocês estão vendo. O MDT, na forma que a gente pega o raster, ele é isso aqui, ó. Vou clicar para mostrar. Por exemplo, aqui, ó. Ele está me dando o que aqui, ó? Em função de uma posição, coordenada é do TMN, ele está me dando quem é a cota desse lugar. Quanto mais clarinho, maior a cota. Olha a cota aqui, ó, 274 metros. Olha na parte mais baixa aqui, próximo do litoral. Ó. Aqui, ó, na praia. 1 metro e pouquinho. Nas áreas mais elevadas aqui em Vitória. 77, lá na ilha. É Ilha do Boi, né? Ou Ilha do Boi essa daqui? Bom, eu acho que é essa, né? 46 metros. Então, esse raster, ele está representando quem para vocês? A altimetria. Vamos dar uma olhadinha aqui nas propriedades dele? Olha só, está falando do sistema de referência, Sirgas 2000 TM24 Sul. Tá, vamos dar uma olhadinha no tipo de dado? Cadê o tipo de dado aqui? Ah, tá aqui, ó, float 32 também, tá? Por quê? Vocês viram quando eu cliquei na cota, ele deu um valor decimal aqui, não foi? Tá vendo? Ó, com várias casas depois da vírgula, não é? Porque ele está dando... Por isso que ele precisa do formato float, para poder armazenar as cotas com as casas decimais. Inclusive cota... Deixa eu ver se tem cota negativa aqui. Às vezes tem. Você tem uma área que está abaixo do nível do mar, né? Ó, tem uma cota negativa aqui, ó. -1, né? Eu não sei exatamente onde que está essa cota, mas tem. Aí o que acontece, gente? Esse dado que está por baixo aqui é um resultado de uma análise espacial. Vocês já ouviram falar do relevo sombreado? É um tipo de análise espacial. A gente aplica uma ferramenta de geoprocessamento que pega um modelo digital de elevação, ele simula uma posição de uma fonte de luz, que a gente pode imaginar como sendo o Sol.
a sombra que essa fonte de luz produz, e aí ela nos dá essa impressão do relevo, que permite enxergar os detalhes, tá vendo? Então, aqui é um MDT produzido no projeto de 2015. Não tenho certeza. Não é, porque ele é de 1 metro, né? Eu não vou saber precisar com vocês aqui qualquer fonte. Se eu abrir a Horto de Vitória aqui, vou jogar de fundo. Vocês vão conseguir ver de onde que é. Tá aqui na Ilha do Boi. E as áreas mais elevadas aqui, né? Poderia usar esse MDT para extrair curva de nível, né? Tem ferramenta dentro do QGIS para extrair curva. Enfim, mas não quero me alongar muito com isso, não. O que eu quero dizer para vocês é que o raster ele é um formato usado para representar dados que não são somente o imaginamento da área que a gente está visualizando, mas para representar relevo, poderia ser um mapa aqui de interpolação de temperatura para mostrar a temperatura média numa época, interpolação de chuva, dados pluviométricos, né? E várias outras informações. Um raster mostrando, por exemplo, um mapa de calor mostrando os índices de criminalidade para saber onde acontece mais, né? E tudo na forma raster. Eu só vou fazer um acabamento aqui para mostrar para vocês que o QGIS permite que a gente também trabalhe esse dado, configure, né? Eu posso pegar, por exemplo, botão direito, propriedades, em vez de deixar em tom de cinza, colocar uma escala de cor nesse carinha aqui, ó. Aqui, ó. Aí eu escolho aqui, em vez de banda simples cinza, colocar falsa cor, e tem essa escala de cor, eu já me dei uma aqui que eu acho bem interessante, que é essa turbo. Ou seja, ele vai pegar as áreas mais baixas, vai desse roxinho até as mais altas em vermelho, tá? Só que o critério estatístico para distribuir essas cores não está muito legal. Eu posso adotar o quartil aqui, ó. Ou até mesmo intervalo igual. Mas intervalo igual data o resultado igual contínuo. Isso aqui, lembrando que eu comentei na aula anterior, é um critério estatístico lá da estatística descritiva que vocês aprendem. Quando pega lá a curva da amostra de vocês, como se fosse lá a curva normal, por exemplo, e separa, né? Usa um critério, uma média de desvio padrão, para poder separar as observações e tratar como é que a escala de cor vai ser aplicada. O quartil me deu o melhor resultado, tá? E não termina aqui, eu vou aplicar uma transparência para que eu possa enxergar o relevo sombreado, a combinação dessas cores com a do relevo sombreado. Olha que resultado bonito. Olha o quanto de resultado visual de uma análise, por exemplo, que isso pode me trazer, né? Eu consigo, além de enxergar as nuances do relevo, que é o que o relevo sombreado me dá, os detalhezinhos, ele me mostra de uma forma bem rápida onde estão as áreas mais elevadas de Vitória. E a escala de cor está aqui mostrando para vocês, tá vendo? Inclusive, é muito provável que essa área negativa deve estar nessa falha aqui, ó, que eu falei para vocês. Deixa eu ver. Tá vendo? Ó, -1. Essa área negativa está nessa falha aqui, tá? Que eu não sei exatamente o que é aquilo ali, não. Não sei se tem um canal, alguma coisa assim, pode ter sido, ó. Aí, quando fizeram a restituição para a edição do MDT, pegaram esse negócio aqui que é profundo, ficou abaixo do nível do mar, né? Pode ter sido isso. Tudo bem, gente? Então, ó, alguém quer aproveitar para fazer alguma pergunta? O que vocês acharam aqui do resultado? Vitor, que trabalha com o ArcGIS. Bom, interessante. Eu não tinha noção de processamento de raster. Na verdade, assim, é a primeira coisa que eu estou vendo desde que eu comecei a mexer no QGIS e vi que as possibilidades são infinitas, ainda mais com o uso desses plugins, né? Bem interessante, assim, essa parte da aula. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Configurando aqui o plugin. Tem como configurar as resoluções de exibição, enfim. E a layer que eu quero representar. No caso,
mas eu quero pôr essa aqui também. E tem como tirar essas coisas aqui também, ó. Então, esse plugin de visualização 3D, gente, no curso prático eu posso indicar para vocês como é que... Ué, por que ele não... Espera aí. Tá aí, ó. Se eu quiser exagerar o relevo, tem aqui como configurar também, ó. Aqui ele tá 1:1, né? Escala de 1, vou colocar 1,5. Tá aí o relevo de Vitória. Tudo bem, gente? Depois, quem tiver curiosidade de se aprofundar no uso desse plugin, a gente pode falar um pouco mais sobre ele nas práticas ou em off, né? Alguém quiser estudar em casa, nos dias que não é dia de aula, eu vou passar esse material para vocês depois, vocês vão poder fazer. Já está pronto, é só para visualizar e mandar instalar o plugin que vocês já vão conseguir exibir. E, professor, só uma questão. O computador que tiver a placa de vídeo dedicada, ele roda bem mais fluido ou nesse plugin aí tanto faz? Ótima pergunta, deixa eu te mostrar. O plugin não precisa ter placa de vídeo, mas aqui no QGIS, para quem acha que software livre é ultrapassado, está mais fácil os softwares pagos ficarem ultrapassados. QGIS está preparado para usar placa de vídeo agora, quer ver? Sistema, deixa eu ver, fonte, renderização. Tem um lugar onde você indica aqui, deixa eu ver. Tem um lugar aqui onde você indica a memória RAM que você vai usar. Processamento, acho que é isso. Não, não é não. Aceleração, ó. Tem como indicar a placa de vídeo que você quer usar, ó. Tá vendo? Então você tem uma placa de vídeo dedicada, poderosa. Se você usar, mandar habilitar, todo recurso que precisar de um processamento gráfico, ele vai ajudar a processar. Como eu estou no notebook, ele tem uma plaquinha de vídeo de 4 GB aqui. Tem também como você dedicar, quer ver, sistemas, memória RAM que você vai trabalhar, núcleos, né, quantidade de núcleos. Tem um lugar aqui onde você indica quantos núcleos você quer usar no processamento, que é do núcleo do computador mesmo, né, mas agora eu não me lembro onde é que está. Tudo bem, gente? Vamos voltar para a aula teórica, então? Vocês querem fazer um café agora? Parar para fazer um cafezinho agora? Eu aceito. Tá bom? Eu vou deixar isso aqui na tela, eu vou estar aqui tomando um café, se alguém quiser aproveitar o momento aí para perguntar alguma coisa. Só pausa a gravação aí, para não ficar depois tão comprido, só não demora muito para eu subir depois lá no YouTube. Isso, boa sugestão, para não ficar muito comprido, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou parar nessa tela, quando a gente retornar, eu ponho o vídeo para rodar nessa tela, depois eu fecho e a gente dá continuidade, tá?